Não sabemos quem escreveu o livro, mas provavelmente, a meu modo de ver, foi Paulo, e está escrevendo aos Hebreus. E a ideia é, na verdade, o objetivo, a meu modo de ver, seria de motivar os irmãos hebreus. Já falamos sobre isso, algumas causas de motivação, né? Como perseguição, a diferença entre a natureza do judaísmo versus a natureza do cristianismo, algum desânimo, talvez devido à futura destruição de Jerusalém ou passada destruição de Jerusalém, dependendo quando o livro foi escrito. E, nesse sentido, ele quer deixar bem claro que Deus, havendo Deus, capítulo 1, versículo 1, havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras, muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constitui o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele que é o resplendor da glória e expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto eu dou mais excelente nome do que eles. Ou seja, antigamente, Deus falou várias maneiras, certo? E muitas vezes, certo? Aos pais pelos profetas. Mas, nesses últimos dias, nos falou por Cristo. Agora, é interessante notar o seguinte também, que, outrora, Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras, certo? Nesses últimos dias, nos falou pelo Filho, ou seja, por um só, e de uma maneira só. Vamos dizer assim. Claro, obrigado. Você pôs açúcar? Ó, minha esposa fez um cafezinho. Um pouquinho de açúcar. Um pouquinho mais de leite. Então. Você merece um troféu mesmo, viu, Enio? Merece um troféu, viu? Além de fazer, eu fico, põe mais disso, põe mais aquilo. E ele, quer dizer, por um só, vamos dizer assim, certo? De uma maneira só. Ou seja, ele estava aqui, falou, né? Falou, foi embora, enviou o Espírito Santo, que relembrou todas as coisas que ele falou, né? Vamos dizer assim. Então, é como se fosse assim, ó. Jesus é agora o porta-voz de Deus e o Espírito Santo também fez parte, né, a lembrar tudo aquilo que Jesus teria falado e ainda mais coisas de Jesus, certo? Para nós. Então, uma única maneira, que é a maneira de Jesus, uma única maneira, uma única pessoa, Jesus Cristo. Agora, devido a essas 8 características aí, foi através dele que Deus... Ele é o herdeiro de todas as coisas, foi através dele que Deus fez o universo, certo? Ele é a expressão exata do ser de Deus, ele é a manifestação da glória de Deus, ele fez a propiciação pelos pecados de outrora, ele tem uma palavra poderosa, ele está assentado à direita, nas alturas, depois que fez a propiciação pelos pecados, e ele é superior aos anjos. Então, devido a essas 8 características, Jesus, não há como prestarmos atenção no que Jesus falou. Ok? E ele seria, então, superior aos profetas, todos. Superior, inclusive, a Abraão, é claro, a Moisés, é claro. Então,
No desenrolar do livro, certo? O autor vai mostrar essa superioridade, essa grandiosidade, superioridade de Jesus. Ou seja, ele vai expandir essa grandiosidade de Jesus, inclusive mostrando a superioridade de Jesus, até mesmo sobre os anjos, certo? Até mesmo sobre Moisés, certo? E tudo que Jesus falou, tudo que Jesus sem dúvida alguma, é superior a qualquer um outro, certo? Que Deus teria falado no passado. Agora, é interessante notar uma conclusão que nós podemos fazer tem a ver com futuras revelações, certo? Não há futuras revelações. Por que não há futuras revelações? Porque esse grandioso Jesus, certo? Esse grandioso Jesus, ele sendo a expressão exata de Deus, não há como ter mais revelação, entendeu? Não há como ter mais revelação. Faz sentido? Não. Ele é tão grandioso, ele é perfeito, o que implica que não deve haver nenhuma revelação após ele. Nenhuma revelação após ele. Certo? Isso aí exclui um monte de gente, quer dizer, inclui todo mundo que quer revelar depois dele. Entendeu? Só para você ter uma ideia, Muhammad, né? Maomé, Bahá'í, José Smith, e assim por diante. E assim por diante. Certo? Ou qualquer uma revelação aí feita em igrejas que revelam coisas. Como é que vai revelar se já o perfeito já está revelado? O perfeito já está revelado. Muito bem. Isso aí como uma introdução. Então, Jesus superou os anjos, Jesus superou a Moisés, certo? Tudo de Jesus é superior. Tudo. Por exemplo, o descanso, certo? A terra prometida, né? Onde o povo de Israel teria descanso dos inimigos, ter descanso, terra prometida, leite, mel, etc. Não se compara com o descanso eterno que vamos ter, que é equiparado ao descanso de Deus do sétimo dia. Certo? Deus trabalhou 6 dias, fazendo tudo. Certo? Mas ele fez tudo através de Jesus, né? Foi através de Jesus que ele fez o universo, né? Está lá no começo, no livro. Então, e Deus descansou no sétimo dia. Aí a pergunta é: o que Deus fez no 8º dia, no 9º dia? Deus está no descanso eterno do que ele fez nos 6 primeiros dias. E nós vamos ter um descanso eterno do que nós estamos fazendo nos 6 dias. Domingo, segunda, terça, quarta, quinta e sexta. E nós vamos descansar no sábado. Mas é um descanso eterno. Agora, como já foi falado, né? Para descansar, precisa estar cansado. Se tem gente que pensa que vai descansar sem estar cansado, está enganado.
certo? Muito bem. Aí Jesus é superior ao sacerdócio da antiga aliança, que, inclusive, ele é sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque, certo? Ele não é segundo a ordem de Levi, que eram os sacerdotes, inclusive os sumos sacerdotes, etc., da tribo de Levi. Jesus é segundo a ordem de Melquisedeque. Melquisedeque não era levita, nem Jesus é levita. Jesus era da tribo de Judá. Ok? Muito bem. Agora, isso dos 5 a 1 a 10, e ele começa de novo do 6, 20 e do 7, falando do sacerdócio de Melquisedeque. Agora, no versículo 5:11 a 6:19, ou 6:20, parece que os judeus não estavam entendendo muito bem isso, certo? Parece que os judeus não estavam entendendo muito bem o sacerdócio de Jesus, certo? Então, na verdade, o que nós precisamos entender, eu creio, olha só, do 1 a 10, e depois do 7, 1, vamos dizer assim, até e assim por diante. E assim por diante. Há um intervalo aqui do 5:11 ao 6:20. Ok? Vocês estão entendendo isso? Tem um intervalo. Nesse intervalo, é como se fosse, tem um parênteses, ok? Tem um parênteses, certo? Entre o 5:10 e o 7:1, tem um parênteses. Esse parênteses é o seguinte: vocês, judeus, não estão entendendo muito bem o sacerdócio de Jesus, que é segundo a ordem de Melquisedeque. Vocês não têm progredido. Vocês precisam progredir. Vocês precisam deixar o que é fundamental e partir para o que é perfeito. Não que vocês estejam caindo, mas é possível cair e não se renovar mais. Então, é preciso que vocês entendam muito bem. Então, para nós precisamos entender muito bem o sacerdócio de Jesus. Bem, que é a segunda ordem de Melquisedeque, tudo bem, mas nós não precisamos, nós já sabemos que Jesus não é um sacerdócio levítico, já sabemos disso. Então, o que nós precisamos entender muito bem é o que é que está envolvido no fato que Jesus é um sacerdote, certo? Diferente do sacerdócio levítico. Diferente do sacerdócio levítico. Isso quer dizer, entre outras coisas, que o sacrifício no Santíssimo Lugar é diferente. No sacerdócio levítico, era através de sangue de animais. E o sumo sacerdote entrava uma vez por ano no Santíssimo Lugar, com sangue de animais. Nesse sacerdócio judaico, ou seja, de Jesus, bem, não é judaico, não levítico, que é de Jesus, foi uma vez só, na presença de Deus, uma vez só, fez o sacrifício pelos pecados. Mas o que é preciso entender também é o seguinte, que havendo mudança de sacerdócio, é preciso haver mudança de lei. Agora, isso é meio difícil de entender.
É meio difícil de entender. Porque se Jesus é mediador de uma nova aliança com Deus, através do sacerdócio, que ele é o sacerdote é aquele que se apresenta perante Deus por nós, certo? Ou nós nos apresentamos perante Deus nele, através dele, certo? E já que não é levítico, tem que haver uma mudança de lei, porque houve mudança de sacerdócio. Eu já expliquei isso outro dia, mas eu não sei se ficou muito claro que a lei teve que mudar, porque a lei é a lei da aliança, certo? Antes era através da lei de Moisés. Agora é uma nova lei, que é a lei, que é o que Deus nos falou nesses últimos dias através de seu Filho, certo? Porque houve mudança de sacerdócio. Tem que haver mudança. Porque Jesus não tem nada a ver, vamos dizer assim, com o sacerdócio, com o sacerdócio levítico. Ele nem é levita. Então, teve que haver uma mudança de lei, e essa lei é exatamente o que Deus nos falou nesses últimos dias, através de seu Filho, que é, inclusive, a expressão exata do ser de Deus. Ok? Isso aí, em termos até mesmo de resumo. No capítulo 8 diz assim: ora, o essencial, o ponto fundamental das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote que se assentou à destra do trono da majestade no céu, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, não o homem. Olha só, no Velho Testamento, no sacerdócio levítico, o sumo sacerdote entrava uma vez por ano na presença de Deus. Esse sacerdote Jesus, ele entrou para ficar. Ele está ao lado direito de Deus. Não é uma vez por ano, não. Ele está lá 24 horas, 7 dias por semana, vamos dizer assim, certo? Assentado ao lado de Deus, à destra do trono da majestade. Olha no capítulo 1, que diz assim, versículo 3, na segunda parte do versículo. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Então, após ele ter feito a purificação pelos pecados, ele foi para o céu. Ele está na presença de Deus. Fazendo o quê, hein? Alguém me fala aí. Fazendo o quê? Intercedendo pelo nosso pecado. Ok, nota 8. Explica mais. Ele está sendo intermediador nosso, né? É isso mesmo, vocês estão certos. Vou mudar para 10, vai. O negócio é o seguinte: o sumo sacerdote, ele oferecia sacrifício pelos seus pecados e pelo pecado do povo uma vez por ano. Os sacerdotes diariamente ofereciam sacrifício pelos pecados. Ok? Agora, Jesus englobou tudo isso num sacrifício só,
E ele está no céu, como que o sacrifício único que ele fez está valendo. É como se os sacerdotes do Levítico continuassem oferecendo sacrifício. Jesus é tão perfeito no sacrifício que ele está continuando a oferecer, vamos dizer assim, sacrifício pelos nossos pecados, mesmo tendo oferecido em uma única vez, ele está lá fazendo isso. Uma outra, João já chama ele de advogado. Não é de promotor. Não é advogado de acusação. É advogado de defesa, lá no céu. Então, ele está intercedendo através, como se fosse... O sacrifício dele é tão perfeito, tão perfeito, tão perfeito, que englobou todos os sacrifícios de sangue que foram feitos no Velho Testamento. Olha, eu não sei se alguém já contou quantos animais foram sacrificados, ok? Na lei de Moisés. Eu não sei se já... Eu sei que ninguém poderia. Bem, se alguém pudesse contar quantos animais, eu acho que alguém poderia contar quanto sangue foi derramado. Ok? Quanto sangue foi derramado? Olha, milhares e milhares e milhares de animais. Todo esse sangue foi substituído pelo sangue de um homem. É esse nosso sumo sacerdote, Jesus Cristo. Muito bem. Olha no versículo 3. Pois todo sumo sacerdote é constituído para oferecer tantos dons como sacrifícios. Por isso, era necessário também esse sumo sacerdote, Deus, Jesus, tivesse o que oferecer. Ora, se ele estivesse na terra, nem mesmo sacerdote seria, visto existirem aqueles que oferecem os dons segundo a lei, os quais ministram em figura e sombra das coisas celestes, assim como foi Moisés devidamente instruído quando estava para construir o tabernáculo. Pois diz ele, vê que faças todas as coisas de acordo com o modelo que te foi mostrado no monte. Então, modelo. Então, tinha um tabernáculo celeste que serviu como modelo para um tabernáculo terrestre. Quem construiu o tabernáculo terrestre foi Moisés. Certo? Mas já havia um tabernáculo celeste, certo? Então, só por aí a gente já pode concluir o seguinte: se tinha um tabernáculo celeste, é porque já tinha um sacerdote, um sumo sacerdote, vamos dizer assim, já antecipado. Ok? É claro. Mas vamos lá. Agora, versículo 6. Com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto é ele também mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas, porque, inclusive, existe um tabernáculo superior. Porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para uma segunda. Então, é como se fosse a sombra, certo? Tem um tabernáculo que é sombra de um celeste, certo?
Agora, se esse fosse perfeito, não haveria necessidade de uma nova aliança, certo? Agora, não há dúvida que a sombra não pode ser o perfeito, certo? Agora, olha o versículo 8. De fato, repreendendo-os, diz: eis aí vem dias, diz o Senhor, e firmarei nova aliança com a casa de Israel, com a casa de Judá. Não segundo a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os conduzir até fora da terra do Egito, pois eles não continuaram na minha aliança e eu não atentei para eles, diz o Senhor. Porque esta é esta aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na sua mente imprimirei as minhas leis. Também sobre o seu coração as escreverei. E eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor, desde até o maior. Pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Quando ele diz nova, torna antiquada a primeira. Olha, aquilo que se torna antiquado, envelhecido, está prestes a desaparecer. Nós sabemos que isso aí, certo? Foi falado, certo? Lá atrás, certo? Por quem, hein? Alguém lembra quem falou isso? Qual o profeta que falou isso? Moisés? Ah, não. Jeremias. Jeremias. Na verdade, está lá em Jeremias, capítulo 31, de 31 a 34. Jeremias. Agora, não vamos entrar lá nos detalhes, mas nós sabemos que Jeremias foi profeta ali durante, vamos dizer assim, no contexto da perseguição pelos babilônios, né? Pelos caldeus, certo? E nós sabemos que Jeremias foi profeta durante 40 anos, tentando evitar que o povo fosse, vamos dizer assim, destruído, ou Jerusalém destruída, o templo destruído pelos babilônios, mas ele não conseguiu, não. Ele não conseguiu. O povo ele é meio teimoso, né? O ser humano é teimoso. O ser humano é teimoso. Então, olha só. Agora, ele diz aqui: firmarei nova aliança. Imprimirei no coração, na mente. Ninguém precisa de falar: olha, Jesus morreu. Todo mundo sabe que Jesus morreu pelos pecados. Todo mundo sabe. O mundo inteiro sabe, praticamente. Mas, será que está imprimida, certo? No coração e na mente? Será que tem um entendimento da mente e do coração tendo a ver essa aliança? Exata, se fosse isso, claro, o autor não precisava estar escrevendo isso para os hebreus. Jeremias, inclusive, foi profeta hebreu. Foi profeta judeu. E o povo está aqui precisando de como se fosse assim: olha, vocês precisam entender essa aliança. Vocês precisam entender esse sacerdócio, essa mudança de sacerdócio, essa mudança de lei. Vocês estão nisso. Vocês estão nessa aliança, certo? Porque está falando aqui a cristão judeu. Mas
Você precisa deixar de lado os princípios elementares e partir para o que é perfeito. Você precisa entender bem. E é um problema conosco hoje em dia, certo? Qualquer cristão aí que você perguntar, quem morreu pelos pecados? Jesus. Ok? Mas será que o entendimento vai além dessas palavras? Você lembra quando Jesus perguntou aos seus discípulos: quem dizem que eu sou? Uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, etc, etc, ou alguns dos profetas. Mas vocês, quem vocês dizem que eu sou? Pedro, tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. Só que Pedro não sabia nada do que estava falando. Entendeu? Quando Jesus começou a falar, olha, eu preciso de morrer na cruz, e para Jesus morrer na cruz, Pedro chamou ele, para com isso. Para com isso. O que Jesus falou? Arreda-te, Satanás. Você não cogita das coisas de Deus, mas das coisas dos homens? Então, é possível que a gente... Jesus morreu na cruz, eu sou cristão, há um só Deus. Será que você sabe muito bem o que você está falando? Será que você entende? Você é cristão? Quer dizer que você é discípulo de Cristo? E como está o seu discipulado? Então, qual é a profundidade dessas palavras? Será que elas estão escritas no coração, na mente? Esse era o problema aqui, no livro de Hebreu, certo? E é um problema hoje em dia. Mas como já falamos bastante, certo? De onde vem qual é a causa dessa falta de entendimento aí, certo? É outra história, já conversamos bastante sobre isso, certo? Eu sei que eu estudo bastante tentando entender, né? Agora, se é que a gente está vivendo de fato, aí é outra história, mas precisamos entender bem. Precisamos entender bem. Então, nós que estamos estudando, eu diria que nós estamos no caminho certo. Agora, lembra-se que a gente estuda, aprende para viver melhor, para praticar na nossa vida, para amar mais. Não é só para saber. Não, Jesus foi sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Ele não era levítico, ele era da tribo de Judá. Mas será que há uma profundidade no entendimento dessas coisas? Aqui, esse era o problema. Porque se eles entendessem, eles não estavam precisando de toda essa motivação aqui que o autor está dando para eles no livro inteiro. No livro inteiro. Inclusive, começou falando, olha, outrora, Deus falou de várias maneiras, certo? Muitas vezes aos profetas, mas hoje em dia nos falou através do seu Filho. E aí dá 8 características, certo? Qualidades de Jesus. 8. Será que nós entendemos bem essas 8? Para começar, certo? Então, é preciso... Eu estou dizendo isso no mesmo contexto do escritor aqui. Não é... Ele falou, olha, não é uma condenação. Ele não está condenando. Ele está motivando. Ele está motivando a um entendimento mais profundo. Ok? E no versículo 13, quando ele diz nova, torna antiquada a primeira. Ora, aquilo que se torna antiquado, envelhecido, está prestes a desaparecer. Agora, quando é que vai desaparecer mesmo? Certo? Uma coisa é certa. Assumindo que o livro foi escrito lá, vamos dizer, pelos anos 65, vamos assumir, certo? O que é que aconteceu 5 anos depois?
Destruição de Jerusalém. Exatamente. E não só isso, houve destruição do quê? Do templo. Então acabaram os sacrifícios. Acabaram os sacrifícios, acabou o Santíssimo Lugar. Cadê o Santíssimo Lugar? Cadê a Arca da Aliança? Certo? Cadê os querubins lá de ouro, lá com as asas esticadas? Cadê o bastão lá de Arão? Entendeu? Acabou tudo. Não existe mais. Olha, isso há aproximadamente 2.000 anos lá atrás, no ano 70, né? Nós estamos em 2021, certo? Um pouco menos de 2.000 anos. Mas quando ele está prestes a desaparecer, certo? Olha, 5 anos depois, morreu, acabou de vez. Até hoje, não reconstruíram o templo. Até hoje, não reconstruíram o Santíssimo Lugar. Nem pode, né? O que vai colocar lá dentro? Não tem mais nada, sumiu tudo. Certo? Então, na verdade, hoje em dia já não mais tem validade aquela aliança antiga. Mas os judeus de hoje em dia, não cristãos, ainda não aceitam isso. Ainda não aceitam isso. Mas, como nós já vimos, não, acho que nós já vimos, né, no capítulo 11 de Romanos, como muitos de nós já vimos, parece que há uma profecia ali de que algum dia, os judeus vão aceitar o fato que Jesus é o Messias, né? A nação judaica. Certo? Não há dúvida que há judeus cristãos, né? Basta dizer que todos os apóstolos eram judeus, para começar, certo? Todos os apóstolos eram judeus. Ok. Alguma pergunta sobre isso? Alguma pergunta? O Enio. Oi. Quando você está ensinando esse texto, isso está ligado ao sacerdócio de Jesus, correto? Sim, a nova aliança é pelo sacerdócio de Jesus. Então, aí naquele texto ali do versículos 10, 12, vai dizendo ali que imprimirei as minhas palavras no coração e na mente. Nessa época em que foi falado, isso é palavras de Jesus, correto? Sim, ok. Não, essas palavras aqui são palavras de Deus, de Deus através de Jesus, né? De Jeremias. Então, sim. Nessa época, então, tem essa profecia dada. Mas aqui, para o povo agora, nos dias que está sendo escrito essa carta, esses 70 anos, mais ou menos aí, o Novo Testamento ainda não estava escrito, correto? Você diz, ok, continua. Ainda não estava escrito. Aí, ele diz que imprime no coração e na mente. Não seria na mente e no coração dos apóstolos que ia ensinar ao povo, que inclusive ele diz, não precisará mais que ensine a outros, se referindo ao sacerdócio do Levítico, que tinha que ensinar o povo? Olha, o que você está falando, né, faz sentido, mas eu acho o seguinte, eu acho que o ponto aqui, olha só,
nessa profecia aqui. Versículo 8. Eis aí vem dias, diz o Senhor, e firmarei nova aliança, nova. Quer dizer que havia uma antiga. Com a casa de Israel, com a casa de Judá, não segundo a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão, para os conduzir até fora do Egito. Momento. Desculpa aí. Pois eles não continuaram na minha aliança, e eu não atentei para ele, diz o Senhor, porque essa aliança que firmarei com a casa de Israel, depois daquele dia, diz o Senhor, na sua mente e no seu coração. Porque a aliança de Moisés, na verdade, foi em pedra, vamos dizer assim. Certo? Certo. Não foi na mente e no coração. Na verdade, inclusive, você lembra que uma vez o livro da lei foi perdido? Sim. Mas nessa aliança com Cristo, o ponto fundamental é que essa aliança, essa lei de Cristo é para estar na mente e no coração, em contraste com lá que estava em pedra, ou estava em livro, vamos dizer assim, né? Os 613 mandamentos, vamos dizer assim. Certo? A diferença é a natureza da aliança. Que lá é uma aliança tal que estava escrita não no coração e na mente, e que essa nova aliança estaria no coração e na mente. Agora, o que se refere você se refere ao Novo Testamento, que são os 27 livros, certo? Eles explicam essa nova aliança para que a gente possa imprimi-la cada vez mais na mente e no coração. Ok. Fez sentido, não? Muito. Obrigado. Ok, boa pergunta, viu? Boa pergunta. Ô Enio. Oi. Tem um texto aqui em 2 Coríntios que eu acho que talvez ajude a entender um pouco isso. 2 Coríntios 3, de 1 a 3. Deixa eu ir lá, peraí, deixa eu ir lá. 2 Coríntios 3, de 1 a 3. Isso. Ok, muito bem. Fala aí. Lê para nós. Começamos, porventura, outra vez, a recomendarmos a nós mesmos? Ou temos necessidade, como alguns, de cartas de recomendação para vós outros ou de vós? Vós sois a nossa carta escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens, estando já manifestos como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. Sim, exatamente. Boa referência aí, 2 Coríntios 3, de 1 a 3, né? E aí tem a ver, naturalmente, com Jeremias 31 a 34, e tem a ver com Hebreus aqui, Hebreus 8, capítulo 8, 1 a 13. Hebreus 8, de 1 a 13. Sim, exatamente. Obrigado. Isso aí bateu o martelo aí no ponto. Bateu o martelo, independentemente. Olha só, quando o 2 Coríntios foi escrito, entendeu? Olha, isso foi vamos dizer assim, na terceira viagem missionária. Vamos dizer, alguém já acham que é no começo da quarta, mas olha só, Romano não tinha sido escrito, as 4 cartas de prisão não tinham sido escritas, 1 Timóteo não tinha sido escrito, 2 Timóteo tinha sido escrito, Tito não tinha sido escrito, provavelmente todas as escritas de João não tinham sido escritas, provavelmente 1 Pedro, 2 Pedro e Judas não tinham sido escritos, etc, etc.
Mas, e mesmo assim, certo? Estava no coração, porque tinha sido explicado a eles, certo? Tinha sido pregado a eles, pelo próprio Paulo, inclusive. E Paulo era, vamos dizer assim, um PhD da lei de Cristo com relação à pregação dessa lei aos gentios, né? E ele está escrevendo lá aos Coríntios, gentio. Muito bom, muito boa a passagem lá. Mais alguém levantou a mão aí, quem é? Luiz Inati. Obrigado, Fábio, por ajudar. Está me ouvindo aí? Estou. Esse é mais um aspecto da superioridade, né? Da aliança de Deus na nova com relação à velha, né? É justamente esse fato de o Velho Testamento foi em tábua de pedra e o Novo Testamento no coração. Então, o autor de Hebreus está mostrando a superioridade dessa aliança mais perfeita, superior, porque aquela foi em tábua de pedra e essa foi em coração. Seria isso? Sim, com certeza. Com certeza. É mais um aspecto da superioridade da lei da nova aliança em Cristo, ou do sacerdócio de Cristo, porque quando a gente fala em sacerdócio, a gente fala em duas coisas. A gente fala em sacrifício e lei, certo? E, de fato, em Cristo, como você deixou bem claro, há mesmo uma superioridade, até mesmo tendo a ver com isso. Bom ponto. Bom ponto. Tem mais alguma mãozinha aí, não? Afonso? Fábio, por favor, ajuda aí. Tem não, Enio? Não, ok. Muito bem. Então, vamos no capítulo 9. Olha, é um espetáculo isso aqui, né? Mas, novamente, a necessidade de nós entendermos cada vez mais o sacerdócio de Jesus. O sacerdócio de Jesus. Que é a segunda ordem de Melquisedeque. Mas, para nós, não é tão, vamos dizer assim, tão... qual a palavra certa? Não é tão significativo quanto era para os judeus, porque eles estavam no sacerdócio levítico. E Melquisedeque não era levita. Mas, para nós não estamos, vamos dizer assim, no sacerdócio levítico, não temos que nos preocupar com o sacerdócio, vamos dizer assim, segundo a ordem de Melquisedeque, porque nós aceitamos Jesus como sacerdote e nós sabemos que ele não é levita. Mas, para o judeu, isso era muito significativo. Muito bem. Capítulo 9. Ora, a primeira aliança... Ana Fávara levantou a mão. Ok. Daí ele também explica no capítulo 7, no 23 e 24, que ele fala assim: e, na verdade, aqueles foram feitos sacerdotes em grandes números, quer dizer, os levitas, né? Porque pela morte foram impedidos de permanecerem. Daí no 24 ele fala: mas este, Jesus, porque permanece para sempre, tem o seu sacerdócio perpétuo. Também está mostrando isso, né? Que eles passaram. Os dos levíticos lá, que eram de Levi, morreram. E Jesus é perpétuo, é eterno. Também tem esse para ajudar. Sim, tem isso aí também para deixar bem claro a superioridade, né? Porque olha só, se Jesus, como diz lá no início do livro, ele está na presença de Deus, certo? Após ter feito a purificação, isso quer dizer que, olha, só para você ter uma ideia, o sacerdote levita, ele entrava no Santíssimo Lugar, mas ele saía logo. Ele saía logo. Eu até ouvi dizer, não sei se é verdade ou não, nunca eu li em lugar nenhum,
Parece que eu ouvi dizer, não sei se eu li, que os judeus amarravam uma corda. Não sei se é verdade ou não. Amarravam uma corda no sumo sacerdote. Não, diz que isso é mentira, Enio. É mentira. Eu também acho É que não faz mentira. muito Eu já ouvi sentido. falar que é mentira. Eu acho que não faz muito sentido. Porque se ele morresse lá, ninguém ia entrar para tirar ele. Mas, olha, não sei se é verdade ou mentira, mas faz muito sentido, porque, na verdade, Jesus, o sumo sacerdote entrava e saía uma vez por ano. Ok. Inclusive, no santo lugar, os sacerdotes entravam e saíam também, após o sacrifício, vamos dizer assim. Mas Jesus, não. Ele entrou, fez o sacrifício. E onde é que ele está, de acordo com o início do livro? De acordo com as 8 qualificações, onde é que ele está? Qualidades, onde é que ele está? A Ao lado destra do do Senhor, Pai. a destra do Pai. Uhum. Então, na verdade, é para sempre. Ele está lá. O sacerdócio dele, no caso do sacrifício oferecido, é perfeito a ponto de ele permanecer na presença de Deus, o que os sumos sacerdotes levitas não podiam fazer. Eles tinham que sair. Muito bom. Muito bom. Bons pontos. Capítulo 9, versículo 1. Ora, a primeira aliança também tinha preceitos de serviço sagrado e o seu santuário terrestre. O que quer dizer preceitos? Alguém tem uma ideia do que quer dizer preceitos? Alguma outra palavra aí? Regra. Regra? Na sua versão, é regra? Regra. Na minha é pacto. Regra. Na minha é aliança. Aliança, pacto, ok. De serviço sagrado, certo? Mas era um santuário terrestre. Eu acho que preceito é como se fosse a essência. Essência. Mas no sentido de significado. A representação, mesmo embora fosse terrestre, tinha um significado celeste. Certo? Vamos dizer assim, basta dizer, se o tabernáculo era uma sombra, era para ser feito de acordo com o modelo lá no céu, então é como se fosse assim, ele tinha um preceito celestial, mesmo embora fosse terrestrial, vamos dizer assim, ou terrestre. É como se fosse... tinha uma implicação, implicava algo celeste, mesmo embora sendo feito de uma maneira terrestre. Por exemplo, deixa eu ver se eu dou alguma ilustração que possa ajudar. Oi. Oi. Pode ser também templo? Inclui tempo. Inclui, porque é tudo aquilo que tem a ver com o celeste que estaria sendo representado pelo terrestre. Vamos dizer assim. Ok. Vamos dizer assim, olha, vocês sabem que aí no Brasil eu não sei, mas aqui nos Estados Unidos, as propagandas de televisão, tem uma propaganda que olha que se você der um anel de diamante à sua esposa, isso aí representa
um amor perfeito que nunca vai morrer. Está escutando, mano? A Mari está perguntando, cadê o dela? Ah, pega no pé aí, Marli, senão não sai. Agora veja só, o diamante é caríssimo. Agora, ou seja, uma coisa terrestre, né, implicando algo não terrestre, que é o amor. O amor não se vê, não se pega, qual é a cor do amor, etc, etc, ok? Mas estaria representado numa coisa terrestre, que seria o anel de diamante. O anel de diamante, certo? Então, as coisas terrestres, elas tinham, a meu modo de ver, preceitos de coisas celestes. Assim entendo eu. Olha o versículo 2. Com efeito, foi preparado o tabernáculo, cuja parte anterior, onde estava o candeeiro e a mesa e a exposição dos pães, se chama o santo lugar. Por trás do segundo véu se encontrava o tabernáculo, se chama o Santo dos Santos, ao qual pertencia um altar de ouro para o incenso. A arca da aliança, totalmente coberta de ouro, na qual estava uma urna de ouro contendo o maná, o bordão de Arão, que floresceu, e as tábuas da aliança. As tábuas da aliança, onde estava escrito a aliança, tábua de pedra. E sobre ela o quê? Sobre a urna, né? Sobre a urna, uma urna, sobre ela os querubins de glória, que com a sua sombra cobriam o propiciatório. Dessas coisas, todavia, não falaremos agora pormenorizadamente. Bem, isso aí, a meu modo de ver, eram preceitos de serviço sagrado. Tinha, a meu modo de ver, tinha uma implicação, não sei se essa palavra é certa, não, implicava em algo espiritual representado aqui na Terra através disso aí, do que está mencionado aqui. E ele falou, dessas coisas, todavia, não falaremos agora pormenorizadamente. Na verdade, eles deviam saber isso, sendo judeus, né? Agora, será que já estavam destruídos o santo lugar e o santo dos santos? Certo? 2 lugares. Eu não lembro exatamente o tamanho disso, certo? Mas, pelo que eu me lembro, o santo lugar era maior, eu creio que talvez o dobro do Santo dos Santos. Mas eu estou só chutando aqui, porque eu não estou lembrando exatamente. Isso aí você pode ver, está lá em Êxodo, certo? Isso aí você pode ver lá os detalhes, todos lá em Levítico, todos lá em Êxodo, etc, etc. Toda essa descrição está lá. Ok? Muito bem. Mas a mesma ver preceitos, certo? A primeira aliança tinha preceitos de serviço sagrado e o seu santuário terrestre. Então, o santuário terrestre aqui está sendo definido como esses 2 lugares, é ou não é? A meu modo de ver, esses 2 lugares constituíam, vamos dizer assim, o santuário terrestre, ok? É claro,
Muito bem. Que é onde era oferecido sacrifícios, etc. Muito bem. Versículo 6. Ora, depois de tudo isto assim preparado, continuamente entram no primeiro tabernáculo, no santo lugar, os sacerdotes para realizar o serviço sagrado. No primeiro lugar, no santo lugar, os sacerdotes. Ok. Mas no segundo, no Santo dos Santos, no Santíssimo Lugar, certo? O sumo sacerdote, ele sozinho, uma vez por ano, não sem sangue, que oferece por si e pelos pecados de ignorância do povo. Querendo com isto dar a entender o Espírito Santo que ainda o caminho do santo lugar não se manifestou enquanto o primeiro tabernáculo continua erguido. Então, olha só. Tendo em mente que o sumo sacerdote entrava lá uma vez por ano, somente, só ele sozinho, certo? Olha só, ele sozinho, certo? Diz aí no versículo 7, ele sozinho, certo? Dava a entender, então, que o Santíssimo Lugar não estava aberto para todo mundo, enquanto ele continuava erguido, enquanto ele existia, certo? Ok. Mas, sem dúvida alguma, ele acabou sendo destruído. Não sei se seria ou já tinha sido destruído, como eu falei, depende de quando a carta foi escrita, certo? E isto é uma parábola para a época presente, olha aí. E isso é uma parábola para a época presente, e, segundo essa, se oferecem tanto os dons como os sacrifícios, embora esses, no tocante à consciência, sejam ineficazes para aperfeiçoar aquele que presta culto, os quais não passam de ordenanças da carne, baseadas somente em comidas e bebidas e diversas abluções, imposta até o tempo oportuno de reforma. O Enio. Oi. Só uma dúvida. Ele fala que tinha as tábuas da aliança na arca, eram as tábuas da aliança e não as tábuas da lei. É diferente, né? Mesma coisa. Mesma coisa? Mesma coisa. Tá. Ok, então. Porque, mesma coisa. Eu tinha em mente que eram as tábuas da lei, que é a mesma coisa das tábuas da aliança, no caso. Eu diria que é a mesma coisa, sim. Certo. Tábuas, diz aqui diz tábuas da aliança. Tem um lugar aí que diz tábuas da lei, não? Não encontrei aqui, não. Ok. Eu diria que são as tábuas da aliança, que, na verdade, novamente, ali tinha a lei, né? Tinha a lei, resumidamente, a meu modo de ver, em 10 mandamentos. Mas aí eles estavam se referindo, era a lei de Deus, não a aliança de Deus, mas a lei, não? Não, é a mesma coisa. As tábuas da aliança, porque a aliança foi feita entre Deus e o povo. A aliança seria um pacto de Deus, assim, vamos dizer assim, um pacto de Deus com o povo, né? Sim, mas para que isso... E as tábuas da lei seria a determinação da vontade de Deus escrita na lei, não é isso? Sim, exatamente. E que acabou até mesmo, se você verificar lá, e vai acabar falando isso, se você verificar, isso aí, inclusive, foi vamos dizer assim, selado com sangue, né? Isso. Com sangue, exatamente. É como se assim, o povo aceitou, certo? O povo aceitou a lei de Deus,
certo? Certo. Que estão nas tábuas da aliança. Chamamos de tábua da aliança. E, consequentemente, isso aí foi selado com sangue. Você vai verificar que o sangue foi aspergido. Tudo isso está quando foi estabelecido, lá quando o tabernáculo foi construído, quando o povo aceitou a aliança. Está tudo determinado lá. Você pode ir lá e ver todos os detalhes lá. Entendeu? Está em Êxodo 25:16. Êxodo 25:16. Ok. Lê para nós, então, desde o 25:16. E porás na arca o testemunho que eu te darei. As duas tábuas, que Deus deu. Os mandamentos. O testemunho, ok. Exatamente. Fechou, então. Muito bem. Ok, você pode ir lá e tem mais coisa escrita lá. Está tudo lá, está tudo escritivo lá. Aconteceu no deserto, no Monte Sinai, né? Monte Sinai. Mas o ponto aqui é exatamente, não é nem necessariamente esses detalhes. O ponto aqui é que tinha dois, vamos dizer assim, tinha um santuário terrestre, composto de 2 cubículos. Por cubículo quer dizer, bem, um eu acho que era cubículo, o outro não. Porque cubículo é assim, mesma altura, mesmo comprimento, mesma largura, né? Me parece que o Santíssimo... Eu vou ter que verificar isso lá quando foi estabelecido. Eu acho que eu lembrava isso aí. Parece que era... Eu não tenho certeza, mas parece que um era um cubículo e o outro não. O Santíssimo Lugar era um cubículo, mesma altura, mesma largura, mesmo comprimento, e o santo lugar era maior, era mesma altura, mesma largura, só que o comprimento era maior. Me parece que era o dobro, mas como eu falei, isso eu posso verificar. Isso, está certo, é o dobro mesmo. É o dobro mesmo. Pela foto aqui que tem na Bíblia. Ah, que bom. E dá o tamanho, não? É 5 por 5 por 5 ou não? Tem o tamanho aí? Não? Não tem problema, isso a gente pode verificar depois. Mas um parece que é o dobro do outro. Não estou escutando. Muito bem. O Santo dos Santos, ele é menor. O lugar santo é o dobro. Ah, é? Não, peraí, qual que é maior? O lugar do santo é maior. E o Santo dos Santos é menor, quando tinha a Arca da Aliança. Ele é menor. Sim, o Santíssimo Lugar era menor. Ok. Depois a gente pode verificar o tamanho. Então, o ponto que vai mostrar aqui, olha só, nós vamos parar por aqui, mas, por enquanto, porque se a gente for pegar aqui a próxima sessão, aqui, vai demorar e eu tenho um compromisso daqui a pouco. O ponto é o seguinte, que tem aqui o tabernáculo terrestre composto de 2 partes, o santo lugar e o santo dos santos, ok? Muito bem. E aí eram nesses lugares aí, certo? Que eram feitas os sacrifícios, etc. E isso aí, a primeira aliança, quer dizer, nisso aí havia preceitos de serviço sagrado.
preceitos. Ok. Você vai verificar no 11 em diante, certo? Que é como se fossem esses preceitos foram cumpridos, vamos dizer assim. Mas vamos parar por aqui, porque vai demorar para explicar e não vai dar tempo. Alguma pergunta sobre isso? Depois, na próxima, amanhã, né? Amanhã a gente volta, resume isso aí e faz a ligação aqui até na continuidade do capítulo 9, talvez a gente termine o capítulo 9 amanhã. Porque o capítulo 9 tem coisa aqui muito, mas muito profunda, muito significativa. Olha, o capítulo 9 aqui inteiro. É uma maravilha. Aliás, todo o livro né? Mas porque aqui está falando, na verdade, da nova aliança, certo? Que começou, na verdade, vamos dizer assim, podemos dizer que é porque a nova aliança tem as leis, né? Tem, como falei, o novo sacerdote, certo? Trocando o sacerdócio, há uma troca de lei. Mas, então, está mostrando aqui exatamente, vai descrevendo o sacerdócio e a consequente mudança de lei. Ok? Mas a gente vai chegando lá devagar. Alguma pergunta final aí? Oi. Ô, Fernando, você estava dizendo que um acontecimento espiritual ele precede algo físico, né? Aqui na Terra. E você estava tentando falar em relação à medida do tabernáculo, eu estava lembrando de Apocalipse, não sei se é capítulo 10 ou 11, que foi dado ao João uma vara de caniço para que ele pudesse medir o templo. Sim. Só que esse templo aí já não é o templo físico, né? Já é o templo espiritual, né? O que você falou no comecinho é muito interessante. É um preceito, quer dizer, vamos dizer assim, tem algo que precede. Assim entendo eu. Né? É como se fosse, por exemplo, o caso do diamante. Né? Quando aquele que vai casar, ou pretende casar, e dá um diamante, supostamente já tinha algo que precedia o diamante. O que era? O amor. Sim, exatamente, o amor. O amor. Supostamente é isso aí mesmo. Então, já tinha algo que precedia. Então, é como se fosse assim, houve algo terrestre, mas antes disso houve algo precedente que precedia aquilo, que é exatamente. Agora você vai verificar, eu vou parar aqui, porque se eu começar a falar aqui, vai dar uma sequência aqui, aí não vai dar para continuar, certo? Mas é interessante esse ponto aí, muito interessante mesmo. Ok? Muito bem. Vamos terminando. Quem é que faria a oração final aí para nós?